Se tem uma lição, entre muitas outras, aliás, na minha opinião, mas enfim, que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, novo filme da Marvel, né, do MCU, traz para o público, e público eu me refiro a um público grande mesmo, tá? Porque eu acho que muita gente vai notar isso, é a diferença que faz um diretor inspirado, talentoso e com personalidade num universo que está carente dessas três coisas. E eu tô falando isso não só porque o Sam Raimi, que é o diretor desse filme, tem todos esses atributos e tem uma das filmografias mais interessantes que eu conheço. Aliás, ele tem um início particularmente interessante, que é quando ele começou ali como o rei do terri, né, um status que ele talvez tenha até hoje, especialmente com a franquia Evil Dead, que ganhou continuações e remakes, etc. Ele dirigiu o que é inclusive um dos meus filmes de horror favoritos dos anos 2000, que é o Arraste-me para o Inferno, de 2009. E também tem um outro motivo que tá longe de ser dos mais positivos. Já chego lá. Antes de entrar em mais detalhes sobre o que eu achei do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, né? Deixa o sininho das notificações também sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui no canal. E claro, não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. Você também pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter, em que eu estou sempre comentando cinema, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou também comentando os lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. Muito se falou e muito tem se falado, claro, né, como é o caso sempre no tocante a Marvel, com relação aos spoilers do Doutor Estranho, o que é que pode ser dito e o que não pode. Veja, eu particularmente não ligo muito para isso, principalmente porque nesse caso aqui, a gente tem um filme com muito menos spoilers, né, muito menos coisa para entregar da trama do que poderia, como é o caso inclusive do último filme lançado pelo MCU, que foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ali sim a gente tinha realmente uma série de coisas que estragariam a experiência de muita gente, que poderia estar um pouco por fora do que poderia acontecer no filme. Mas nesse caso aqui do Doutor Estranho, a parte algumas participações que, claro, eu não vou entregar aqui para quem não assistiu, quer dizer, a parte essas participaçõezinhas e esses momentinhos de gritaria rápida no cinema, não é um filme que tenha muito de trama a ser estragado numa crítica. Pra quem não sabe, no filme a gente acompanha alguns eventos pós Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que envolvem essa questão do multiverso, né, do Doutor Estranho, do Stephen Strange, tentando entender o que é que está se passando no momento em que uma menina com um poder muito específico, né, de transitar entre universos, acaba caindo nesse universo dele, e a Wanda, né, a personagem da Elizabeth Olsen, vai se transformar no elemento catalisador do conflito aqui, porque ela precisa desesperadamente dessa menina para uma coisa que ela quer com relação a recuperar uma ilusão que ela perdeu na série WandaVision, que está disponível aí no Disney+. Com certeza, para entender a engrenagem, né, por trás do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você precisa pelo menos ter acompanhado, claro, o primeiro filme e os últimos filmes do MCU, e principalmente a série WandaVision, que é uma série irregular, é uma série que começa muito bem, mas vai caindo em território gradativamente mais genérico, ainda que mantenha algumas qualidades, especialmente, claro, a interpretação muito boa da Elizabeth Olsen, que continua muito boa nesse filme aqui do Doutor Estranho. Mas nesse caso aqui, eu diria que é um filme que não tem autonomia nem para as pessoas que, de fato, assistiram aos filmes que o precedem, assistiram às séries, né, tanto WandaVision como, por exemplo, Loki também, né? Porque boa parte das set pieces se dedicam ou a apresentar personagens novos ou dar glimpses, né, de situações que supostamente vão ser exploradas no futuro, ou em filmes ou em séries. Então tem muitos personagens aqui, a começar pela própria América Chaves, que é essa menina que tem esse poder de transitar entre universos, que são muito pouco caracterizadas aqui. Essa personagem é muito mal caracterizada, na verdade. Ela tem 2 ou 3 características que são exploradas num ou outro momento do filme. Tem um passado que é explorado num flashback super jogado ali, e claramente vão querer usar aquilo em algum outro momento mais pra frente no universo. Claro que o MCU acabou se tornando refém disso mesmo, dessa ideia de piscada, dessa ideia de aparições, dessa ideia de easter eggs e principalmente dessa ideia de conexões que acabam impossibilitando que o diretor crie, que o diretor brinque com as coisas sem se preocupar tanto com a lógica que acaba sendo a vilã em muitos dos casos. Mas felizmente, como eu falei no início, a gente tem aqui o Sam Raimi, e o que o Sam Raimi faz é basicamente uma espécie de parque de diversão cheio de pequenas set pieces muito bem separadas, que são sim limitadas por esse fator aí das conexões da Marvel e do festival de referência, mas acabam funcionando muito bem de um ponto de vista visual. É um filme muito mais bonito do que a média dos filmes do MCU, muito mais mesmo. Ele trabalha muito bem
os contrastes das cores, ele não usa aquela paleta lavada, aquele tom acinzentado que parece que deixa todos os tons opacos. Quer dizer, parecem realmente situações feitas pela beleza das imagens, elas não parecem obedecer a nenhuma lógica. O problema é que o roteiro está sempre buscando uma lógica para todas essas loucuras. Então eu sinto assistindo esse filme o tempo inteiro que é o Sam Raimi querendo brincar e aquele elemento Kevin Feige, quer dizer, aquela mão superior, né, aquela mão comercial por cima dizendo não, isso daqui tem que ter uma lógica, não pode ser uma viagem pura e simples pela experiência sensorial. Não, tem que ser uma viagem que tenha coesão dentro desse universo super cheio de vertentes possíveis que a gente está construindo aqui. E o engraçado, para não dizer trágico, é que acaba que esses momentos deslumbrantes também acabam ficando reféns disso. O Sam Raimi é um cara que aposta muito no cinema dele, no cinema raiz dele, naquele humor galhofa ou naquele romantismo mais cafona, mais sentimental mesmo, da trilogia do Homem-Aranha, por exemplo, particularmente o segundo e o terceiro. Como a Marvel nunca gostou tanto disso, a Marvel sempre se colocou num lugar de esperteza, né, de piscadela maior do que nesse lugar do cafona, do brega, né? Esse filme aqui acaba ficando na corda bamba. Acaba que ele abraça, sim, o cafona, abraça o cartunesco, abraça o borrachudo, mas o humor tem que sempre dar a piscada, tem que sempre ser espertinho. E aí eu fico sentindo falta do Sam Raimi se espalhar e se expandir de verdade. Eu acho que ele é um diretor muito mais expansivo, muito mais cheio de ideias do que esse universo merece, apesar de sim ele estar fazendo uma contribuição visual muito bacana aqui. Ele faz uma série de referências a filmes da carreira dele, consegue trabalhar muito bem sequências de perseguição, sequências que soam mais refrescantes do que outras da Marvel, por não ficarem se baseando só naquele monte de soco e pontapé, né? Você tem cenas de perseguição aqui, por exemplo, envolvendo a Wanda, que eu achei sensacionais, porque trabalham bem esse fator do terror e dessa linguagem da brincadeira do terror, não só do terror como gênero mesmo. Tem uma sequência particular que já puxa mais pra comédia, que envolve músicas, né? Parece uma cena meio Bob Esponja mesmo. Ali sim eu vi um elemento arriscado na direção e que eu acho que fez muito bem ao filme. Eu queria que ele tivesse sido mais disso, por exemplo. Mas a sensação que dá o tempo inteiro, toda vez que aparece algum personagem novo, toda vez que tem uma daquelas aparições, é que tudo tá funcionando como parte de um todo, como um pedaço, diga-se de passagem, pouco significativo, para um complexo de filmes muito maior. Isso é triste porque reduz o que é o cinema do Sam Raimi, reduz a inteligência e a criatividade dele e deixa um filme que poderia ser super expansivo e super nonsense, uma espécie de surto sob controle. Por essas e outras, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, na minha cotação, fica com 3 estrelas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se vocês de fato curtiram, curtam aí. Comentem também aí embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo. Se vocês não concordam, estamos aqui sempre para discordar e para discutir. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.